Quero meditar com você num texto muito conhecido, quem sabe um dos textos mais conhecidos que nós temos, que é o Salmo 23. Quero ler com você o Salmo 23. Você que está online conosco aí, muito bem-vindo. A equipe aqui presente também nos apoiando, obrigado. Vamos ler o Salmo 23, encontraram aí na sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Salmo 23, o nosso tema que eu dou para esse texto aqui hoje é momentos difíceis, grandes decisões. A gente vê na nossa história bíblica, na nossa vida também, alguns trechos muito interessantes de momentos difíceis que exigiram grandes decisões. Eu vou dar alguns exemplos. Quando o povo de Israel estava sendo liberto do Egito, e ali já passando por grandes milagres com Deus, caminhando para ser liberto do Egito, eles se depararam diante do Mar Vermelho. E ali naquele momento, um exemplo apenas, naquele momento eles ficaram entre voltar para o Egito, ou ser escravo do Egito novamente, ser morto por eles ali no deserto, ali na saída do Egito, ou enfrentar o mar, como Deus disse, obedecer a Deus e a Moisés, dizendo: entre no mar, o mar vai se abrir. Eles tiveram que tomar uma grande decisão num momento muito difícil: morrer naquele lugar ou pisar no mar, atravessar o mar. Outro exemplo que eu vejo na história bíblica, quando Josué já estava com o povo ali, depois que entraram na terra prometida, e estão todo mundo ali tomando as suas terras e vivendo, e o povo teimoso continuando na sua idolatria, lá no capítulo 24, Josué disse o seguinte: olha, vocês decidam a quem vocês querem seguir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um momento difícil onde o povo estava completamente confuso, seguindo um, seguindo o outro, indo para lá, indo para cá, mesmo com Deus operando na vida deles. Então foi um momento difícil e exigiu uma grande decisão. E Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês decidam o que vocês querem fazer. Outro exemplo que eu vejo na Bíblia, antes de nós entrarmos literalmente no Salmo 23 aqui, quando Jesus aperta os discípulos e pergunta para eles, Jesus fala uma palavra muito dura com a multidão, e a multidão sai, larga Jesus sozinho lá com os discípulos. Jesus olha para os discípulos e fala com eles também: e vocês, querem seguir a multidão ou querem ficar comigo? E eles dizem: mestre, Pedro, na palavra do Pedro e dos outros discípulos, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Um momento difícil, onde exigiu uma grande decisão. Outro exemplo que eu vejo, quando Jesus está lá prestes a ser crucificado, está lá no Getsêmani orando: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo, faça a tua vontade, não a minha. Um momento difícil onde o Senhor Jesus tinha que encarar a cruz, tinha que assumir a morte em nosso lugar, e ali ele também tomou uma grande decisão. E um outro exemplo que eu posso citar é quando a gente vai para o Novo Testamento, que nós vemos a igreja sendo perseguida, perseguições acontecendo, e nós vemos sempre a igreja, naqueles momentos difíceis, tomando uma decisão, e a decisão deles era dizendo: Senhor, dá-nos coragem para continuar pregando a tua palavra corajosamente. Momentos difíceis, grandes decisões. Esse momento difícil que nós estamos vivendo está também nos chamando a grandes decisões. Versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor. Primeira decisão que nós precisamos tomar precisamos decidir quem Deus é em nossa vida.
Eu nunca tinha lido o Salmo 23 nessa perspectiva. O salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor. A pergunta é: eu e você em casa, já decidimos quem Deus é na nossa vida? Que Ele é o nosso pastor? Davi aqui está se reconhecendo como ovelha e está reconhecendo Deus como seu pastor. Gente, Davi era pastor de ovelhas, ele entendia muito bem o que significava isso. Ele, no momento de perseguição, de dificuldade, onde tudo estava de mal a pior na sua vida, ele se lembra dessa figura que ele vivia, que era o cuidado das ovelhas, e ele sabia o quanto as ovelhas eram frágeis, animais frágeis, totalmente dependentes do pastor, para se alimentar, para viver. E aí o salmista Davi agora vai dizer o seguinte: olha, o Senhor é o meu pastor. Ele se diz: eu sou uma ovelha frágil, eu sou um ser humano fraco e frágil, vulnerável neste mundo, mas uma decisão eu sei: o meu pastor é o Senhor. Esse salmo é muito lindo e muito lido. Nós lemos ele: o Senhor é o meu pastor. Mas de fato, nós já tomamos essa decisão de quem Deus é na nossa vida. O Senhor é o meu pastor. Eu sou uma ovelha frágil, vulnerável, mas eu estou na dependência total do meu Deus, do meu pastor. Amém? Segunda decisão que nós precisamos tomar precisamos decidir onde está a nossa confiança. O Senhor é o meu pastor, e o que acontece? De nada terei falta. A gente lê muito esse texto, e essa palavra tocou no meu coração, nesse sentido. Precisamos também decidir onde está nossa confiança. Primeiro ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele se reconhece como ovelha, frágil, vulnerável, totalmente dependente do pastor. Ele diz: o meu Deus é o meu pastor. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele sabia muito bem o quanto um pastor representava para uma ovelha frágil e vulnerável. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. E aí ele pode dizer: de nada terei falta. Eu já decidi onde está a minha confiança. Uns confiam em carros, cavalos. Salmo 20, versículo 7 diz que há pessoas que confiam em carros, cavalos, no emprego, no governo. Mas a nossa confiança está em Deus. A confiança da ovelha, pensando na ovelha aqui, no animal mesmo, não estava na força dela. A ovelha era frágil, qualquer lobo poderia atacar e matar aquela ovelha. A confiança da ovelha não estava na sua força, na sua imunidade, na sua segurança. Ela não estava confiante na viagem que ela ia de um lugar para o outro, na segurança dessa viagem, até porque essa viagem de um lugar para o outro era muito perigosa. A ovelha não estava confiando na segurança dos abrigos, nos lugares que eles paravam para dormir, para passar a noite. A ovelha não confiava na provisão dos pastos, onde eles paravam para se alimentar. A ovelha só confiava em uma pessoa, no pastor que as guiava. Usar essa figura é muito forte, porque a ovelha é de total dependência do pastor. Um animal muito ingênuo, frágil, vulnerável, mas sendo guiada pelo pastor, ela está segura. E aí Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E essa pandemia tem exigido grandes decisões de nossas vidas, porque nações, civis, pessoas de todos os lugares, ricas e pobres de todos os lugares, todo mundo está vulnerável à mercê dessa pandemia e de muitas outras coisas, com certeza. Então, momentos difíceis, grandes decisões. Precisamos decidir quem Deus é em nossa vida. O Senhor é o meu pastor. Nunca mais vamos ler este salmo simplesmente afirmando: o Senhor é o meu pastor.
muitas vezes da boca para fora, mas analisando qual é a nossa decisão. Eu decidi que Deus é o meu pastor, Ele é a minha segurança, de nada terei falta. Eu decidi em quem está a minha confiança está no meu pastor, no meu Deus. Amém, igreja?